Nos tempos bíblicos, a viuvez, principalmente no caso da mulher, fazia com que sua condição social e econômica sofresse drasticamente em virtude do contexto social de sua época. Além da angústia que acompanhava a viuvez, a perda da proteção legal do esposo colocava a viúva em situação de pobreza e penúria. Caso o marido deixasse alguma dívida, a viúva era obrigada a assumir os compromissos financeiros do falecido, o que implicava às vezes na venda dos bens, da entrega dos filhos à servidão e a todo tipo de exploração por parte dos credores. Hoje falaremos um pouco sobre a viúva de Sarepta e os milagres ocorridos em sua casa por ela ter dado ouvido à voz de Deus. Sarepta era uma cidade pagã que adorava ao deus conhecido por Baal. Ficava na região de Sidom, território da antiga Fenícia e atual Líbano. A Bíblia não revela o nome da famosa viúva de Sarepta. Conhecemos essa mulher apenas como a viúva de Sarepta. Naquele tempo, por causa dos pecados e transgressões de Acabe, rei de Israel, e de sua esposa Jezabel, a Bíblia deixa claro que, a partir de uma oração poderosa feita pelo profeta Elias, veio uma grande seca e fome sobre toda a nação. Elias orou e o Senhor Deus fechou os céus para que não chovesse e nem sequer orvalho caísse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses, nenhuma gota sequer de água caiu do céu. Justamente por conta da profecia de Elias contra o rei Acabe, ele precisou fugir da região por causa do furor do rei, porque atribuíam a Elias a falta de chuva sobre Israel. Então, Deus envia o profeta ao ribeiro de Querite, onde é sustentado por corvos que lhe traziam pão e carne pela manhã, e ao anoitecer, voltavam com pão e carne para o profeta. Entretanto, após o ribeiro secar por conta da grande seca, Deus o envia a um território gentil, próximo a Sidom, terra natal de Jezabel, para viver em território inimigo. Em Sarepta, Deus instruiu Elias a morar com uma viúva. Entretanto, as viúvas estavam entre as pessoas mais necessitadas da terra naquele tempo. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Em Sarepta vivia uma mulher viúva na companhia de seu filho. Por causa da terrível seca que assolava aquela terra, estavam prestes a morrer pela fome. Quando chegou à porta da cidade de Sarepta, Elias encontrou a viúva apanhando lenha para fazer fogo. Elias pediu então por um pouco de água e um pedaço de pão. A viúva aceitou trazer a água, mas explicou que não tinha pão em casa. A viúva de Sarepta estava colhendo lenha para sua última refeição. Ela tinha apenas um pouco de farinha e de azeite, o suficiente para fazer um pouco de pão para si e para o seu único filho. Depois de comerem o pão, não teriam mais nada para comer nem para comprar. Certamente morreriam de fome. Porém, o profeta Elias instruiu a viúva a fazer primeiro um bolo para ele e em seguida para ela e para o seu filho. E em seguida profetizou dizendo: Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva de Sarepta creu em Elias e obedeceu, e como Elias tinha profetizado, a farinha e o azeite não se acabaram. A comida alimentou Elias, a viúva e seu filho durante muito tempo. Passado algum tempo, o filho da viúva de Sarepta ficou muito doente e morreu. Então, ela veio para Elias e perguntou o que ela tinha feito para merecer isso. Ela tinha ajudado o profeta, mas agora o seu filho estava morto. Elias então pegou no filho da viúva, levou o corpo para o seu quarto e orou a Deus. Ele se deitou sobre o menino 3 vezes, pedindo a Deus para o trazer de volta à vida. Então, o menino acordou. Elias levou o menino para sua mãe e a viúva de Sarepta creu em Deus. Como já foi dito no início do vídeo, naquele tempo as mulheres dependiam muito de seus maridos.
Era uma sociedade muito patriarcal. Se o homem da casa morresse, a mulher encontrava-se em situação de total desamparo, e era nessa situação que se encontrava aquela mulher. Mas existem algumas lições que podemos extrair com a história da viúva de Sarepta. Antes do profeta Elias ir ao encontro daquela viúva, ele estava vivendo próximo ao ribeiro de Querite, onde o próprio Deus lhe enviava o sustento diário, a saber, pão e carne por meio de corvos. Entretanto, aquele ribeiro secou, e Deus o envia a Sarepta, uma cidade de Sidom, onde uma viúva o sustentaria. O profeta sabia que a situação de qualquer família naquele tempo não estava boa. Era um tempo de crise. Quem dirá a situação de uma viúva desamparada? Como é que ela sustentaria o profeta? Mas Elias já estava acostumado a viver o sobrenatural de Deus. Ele obedece à voz do Senhor e vai ao encontro da viúva. Ao chegar na porta da cidade, ele a encontra pegando lenha para o fogo, para aquela que seria a sua última refeição, dela e de seu único filho. O profeta aborda aquela mulher e lhe pede água. Tente imaginar que dia aquela mulher estava vivendo, desamparada em um país devastado pela fome, sem ter a quem recorrer, e ainda chega diante dela alguém lhe pedindo ajuda. Ela poderia muito bem ter dito: "Eu que preciso de ajuda, meu senhor." Mas aquela mulher se prontificou a ajudar aquele homem, porque água ela ainda tinha para dividir. Mas o profeta, além da água, lhe pede pão. Então aquela mulher se vê obrigada a lhe expor toda a sua situação de penúria. Ela explica ao profeta que a única coisa que ela tem em casa é um resto de farinha e um resto de óleo, com os quais ela e o seu filho fariam sua última refeição. Após isso, esperariam pela morte. Porém, o profeta diz: "Faça tudo conforme a tua palavra. Entretanto, faça primeiro para mim, e depois faça para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor trouxer chuva sobre a terra." Aquela mulher poderia ter recusado o pedido do profeta. Afinal, aquele homem lhe pedia para que ela deixasse de alimentar seu filho para alimentar ele, um homem que ela mal conhecia. Aqui existe um ponto muito importante a se entender: o porquê do profeta Elias ter pedido que se fizesse o pão primeiro para ele. Por que primeiro para o profeta? Será que Deus não era poderoso para multiplicar os mantimentos para que ambos comessem juntos à mesa, como é o costume? O que poucos conseguem enxergar é que o Senhor Deus estava ensinando uma grande lição, não somente para aquela viúva, mas para todos que creem em seu nome. Elias chega naquela casa na figura do próprio Cristo, lhe oferecendo salvação, quando diz que seus recursos não se esgotariam, mas ela precisava crer nessa palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porém, ela precisava pôr em prática a sua fé, porque a fé sem obras é morta. E ela fez isso quando deixou de fazer primeiro para ela e seu filho, para fazer primeiro para o profeta Elias, figura de Cristo. Ou seja, é como se Deus chegasse para aquela mulher que já não tinha mais esperança na vida, dizendo: "Eu te proponho uma troca. Se você fizer primeiro para mim, eu farei por você." Foi exatamente isso que Jesus Cristo disse em Mateus 6,33. Veja: "Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês." Jesus não está falando de riquezas aqui. Assim como aquela viúva não ficou rica porque estava buscando o reino de Deus em primeiro lugar. O que Jesus está dizendo é que suas necessidades básicas para viver nesse mundo serão supridas por Ele. Deus sabe que você precisa pagar as contas, pagar o aluguel, comprar comida, e para isso precisamos de trabalho. E nem sempre o salário é suficiente para pagar tudo isso. E é aí que entra o sobrenatural de Deus. O dinheiro que não rendia, agora começa a render. A comida da despensa rende o suficiente. Essas são as coisas básicas a que Cristo se refere. Tudo isso Deus garante se primeiro você buscar o reino de Deus e a sua justiça, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo o autor da vida. Foi assim que aquela viúva fez a cada dia dos muitos dias em que o homem de Deus esteve em sua casa. Ela negava a si mesma,
Fazia o pão com todo o carinho primeiro para o profeta, e após isso, ela ia na panela e na botija e fazia para si e para o seu filho. Como diz o Salmo 37:25: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Entretanto, nem tudo foram flores durante a estadia do profeta Elias na casa daquela viúva. Todos nós estamos sujeitos às surpresas da vida, e com aquela mulher não foi diferente. Andar com Deus não significa a ausência de lutas, das tempestades em alto mar, mas a certeza de que se o barco afundar, Ele é poderoso para te fazer andar sobre as águas. Certa vez, o filho daquela mulher adoeceu, e essa doença o levou a óbito. Naquele momento, aquela mulher entra em desespero, e para ela, aquele que antes abençoava sua casa, agora passa a ser o principal motivo de sua desgraça. Aquela mulher passa a culpar o profeta Elias pela morte de seu filho. Veja, então, ela reclamou a Elias: Que foi que eu te fiz de mal, ó homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho? A viúva interpreta a morte de seu filho como uma punição pelos pecados. Essa era uma mentalidade da época, também presente no Novo Testamento. Veja, ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? A viúva pensa que a presença do homem de Deus fez com que o Senhor Deus lembrasse de seus pecados. O curioso é que Elias não se defende das acusações daquela viúva. Geralmente, quando somos acusados de algo, o natural é prontamente defendermos-nos das acusações. Esse não foi o caso de Elias. Ele simplesmente pegou o corpo do menino e levou para o quarto. Ali naquele quarto, o profeta clamou a Deus para que a alma daquele menino tornasse a entrar em seu corpo, e a sua oração foi ouvida. Até aquele momento não existia nenhum relato de ressurreição que tenha sido registrado pelas Escrituras. O profeta Elias foi o primeiro homem usado por Deus com o poder de trazer alguém dos mortos. Entretanto, o profeta Elias nos apresenta uma grande lição de humildade. Ele não se vangloria do ocorrido. Ele sabe que toda honra e glória são do Senhor. Ele simplesmente toma o menino e o devolve à sua mãe, dizendo: Mulher, o teu filho vive. E aquela viúva diz: Agora sei que a palavra na sua boca é palavra do Senhor. Aqui existe um paralelo com a vida de Jesus Cristo. Aquela viúva que era uma estrangeira, uma gentia, ela vai representar as ovelhas perdidas da casa de Israel, aquelas 10 tribos que foram expulsas pelo reino da Assíria e espalhadas entre as nações. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 78 que o Senhor rejeitou a casa de José, que tinha por cabeça a tribo de Efraim, ou seja, Efraim representava as 10 tribos. Veja, além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Aquela mulher estava sem o seu Deus e por isso era viúva. O filho daquela mulher vai representar a Cristo, que morrendo na cruz, desfez a inimizade de ambos os povos, judeus e gentios. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Em sua oração, o profeta Elias, não se sabe ao certo o porquê, deita-se sobre o menino, e na terceira vez que ele fez isso, o menino ressuscitou. Aí devemos nos perguntar: será que foi por acaso o menino ressuscitar logo na terceira vez? Com certeza não foi por acaso, mas era para mostrar que,
ao terceiro dia, o Senhor Jesus Cristo, no futuro, ressuscitaria dos mortos. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Elias diz àquela mulher: Eis aí o teu filho vive. E aquela viúva, que já não era mais viúva porque reconheceu o seu marido, o seu Deus, ela diz ao profeta: Agora sei que a palavra de Deus em sua boca é verdadeira. E aquela mulher creu em Deus, assim como a igreja do Senhor creu quando lhe foi apresentado o filho que morreu, mas ressuscitou dos mortos. Se gostou do vídeo, comente, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.